Olá, professores. Então, a gente agora vai começar com uma atividade de gráfico de função. Tá? A gente vai explorar o gráfico da função afim, mas a partir daquela ideia de associar um par ordenado a um ponto do plano, tá certo? É o que normalmente aparece nos livros didáticos, tá ok? Então, a gente vai fazer uma construção seguindo aquela ideia, tá ok? Então, vamos ver como é que a gente faz aqui. Vamos supor que a gente quer trabalhar com a função f de x igual a x. Ok? Vamos começar com essa função f de x igual a x. Eu poderia colocar aqui no campo de entrada a função f de x igual a x. Eu dou um Enter. Tá? Então eu dei um Enter e já aparece o gráfico automaticamente. Mas eu não queria que aparecesse o gráfico automaticamente. Eu queria que o estudante fosse vendo como é que o gráfico é formado a partir do conjunto de pontos. Tá ok? Tá? Então eu vou pedir para ocultar o gráfico, tá ok? E a gente vai fazer usando aquela ideia da tabelinha, tá ok? Então eu posso pedir aqui para aparecer a respectiva planilha de cálculos. Veja que ela apareceu aqui desse lado, eu posso puxar, arrastar e trazer para o lado direito, tá ok? Ok. Posso também diminuir aqui. Eu preciso só de duas colunas, tá bom assim, ok? Então aqui eu posso colocar, como é que a gente faz lá no caderno, né? A gente não faz uma tabelinha onde a gente coloca aqui os valores de x, né? Vou colocar assim entre aspas x, para ele poder entender isso aqui como um texto, tá ok? Aqui também eu vou colocar f de x entre aspas. Ele vai entender como um texto, não como uma variável, tá ok? Tá? E aí a gente poderia colocar alguns valores aqui para x, certo? Eu poderia começar aqui, por exemplo, com igual a menos 1, por exemplo, certo? Bem, eu posso pedir para centralizar isso aqui, eu acho que fica mais organizado, né? Então vamos pedir para ficar organizado assim, eu peço para centralizar. Aqui também eu vou pedir para centralizar, tá? E aí, o que eu faço agora? O que a gente precisa? Né? A gente precisa aplicar esse valor aqui na função. Lembrem-se que a gente inicialmente fez a função. A gente colocou a função f de x igual a x, tá ok? Então, aqui quando eu coloco assim, ó, igual a f, tá? F de quê? Desse valor aqui, certo? Mas esse valor aqui é o quê? É o valor que está na coluna A, linha 2, né? Então, a gente coloca assim, ó, A2. Ok? Tá, então dou um Enter aqui. Veja, f de x igual a x. Era o que a gente esperava mesmo aqui, né? F de menos 1 é igual a menos 1. Tá ok? Então, como é que a gente faz lá no caderno? A gente, para localizar esse ponto aqui no plano cartesiano, né? Como é que a gente faz? A gente primeiro coloca o valor da abscissa aqui do ponto no eixo x, né? O valor da ordenada aqui no eixo y, não é assim? Depois a gente traça os segmentos perpendiculares e localiza o ponto aqui, não é isso? Tá? A gente vai fazer de forma mais ou menos parecida, tá ok? Então, o que eu faço aqui? Eu vou pedir para exibir novamente o campo de entrada. Tá? Então, aparece aqui o campo de entrada. E aí, ó, aquele ponto, como é que faz? É um ponto sobre o eixo das abscissas. Se está sobre os eixos das abscissas, a ordenada é 0, né? A abscissa vai ser o quê? Esse valor aqui, né? Que é o A2. Então, A2, ordenada 0. Aí eu dou um Enter, veja o que aparece aqui, certo? Agora o que eu quero? Eu quero localizar o ponto aqui no eixo Y, no eixo das ordenadas, né? O que a gente tem aqui, né? Então aqui, no eixo das ordenadas, a abscissa é 0, ok? Então 0, e a ordenada é o quê? É o B2. Dou um Enter, certo? Então, lá no caderno, a gente traçaria aqui os segmentos perpendiculares, não é assim? Tá? Aqui a gente vai fazer diferente. Como eu já sei que aqui esse ponto aqui ele tem abscissa menos 1 e menos 1, eu vou simplesmente colocar aqui, tá ok? Só que aí o que eu coloco? Eu coloco A2, B2. Tá? Eu estou colocando dessa forma porque depois, se a gente variar esses valores aqui, eles vão automaticamente variar aqui no gráfico também, tá ok? Então, vamos dar um Enter. Tá? Então aqui a gente já tem um primeiro ponto que a gente localizou no plano cartesiano, tá ok? Tá. E agora, a gente pode, como é que a gente pode? Lá no caderno a gente
pega mais alguns valores para x, substitui em y e novamente localiza aqui no plano cartesiano, não é assim? Tá? Então a gente vai usar mais ou menos essa ideia, tá ok? Então vamos imaginar que a gente queira pegar esse x variando entre de 0.1 e 0.1, variando em 0.1, tá? Então o que eu faço aqui? Eu vou pedir para ele somar esse valor com 0.1, dá um Enter, ok? Tá? Aí aqui ele tem que substituir esse valor aqui na função, não é isso? Para encontrar o valor de y, não é isso? Tá, então o que a gente pode fazer? Pode simplesmente arrastar aqui como a gente faz lá no Excel. Ok? Tá? E agora, se eu quiser fazer mais pontos aqui, eu posso selecionar essas duas células aqui e arrastar. Opa, vem para cá. Certo? Ah, então aqui a gente já tem 17 pontos, não é isso? Ó, 17 pontos aqui. Poderia aumentar um pouco esse aqui também, eu posso aumentar. Tá? Teria um pouco mais de pontos aqui. Ok? Tá. Então, a gente já tem uma tabelinha com vários pontos, tá? Com 20 pontos aqui. Tá? Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode localizar esses pontos aqui no plano cartesiano. É evidente que a gente não vai repetir aquele mesmo procedimento para o primeiro ponto aqui, não é isso? Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode selecionar os pontos, ó, vamos supor aqui que eu queria selecionar todos esses pontos aqui, certo? Até aqui, tá? E aí o que eu vou pedir? Eu venho aqui que é uma função aqui que se chama lista de pontos, certo? Então eu clico aqui, certo? E ele cria uma lista de pontos ali no plano cartesiano, ok? Então posso criar aqui, ok? Está criado aqui o gráfico, como se eu tivesse feito tivesse feito uma tabelinha aqui com 20 pontos, né? E localizado esses pontos no plano cartesiano aqui, tá ok? Ó, tá? Então, se você, por exemplo, quiser alterar aqui, eu posso movimentar aqui, ó, o ponto A, tá certo? Ó, ele vai acompanhando aqui, tá certo? Então aqui a gente tem um esboço do gráfico, tá certo? É como se tivesse feito uma tabelinha com 20 pontos. A curva, o gráfico, né, que aquela função gerou, é essa reta aqui, esse segmento de reta aqui, certo? Tá? Tem uma outra função que eu acho mais interessante, que é a função rastro, tá ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ocultar esses pontos aqui, tá certo? Vou pedir para ocultar, eu venho aqui em exibir, janela de álgebra, seleciono todos os pontos e vou pedir para ele deixar mostrando somente o A, B e C. Então eu selecionei todos e desmarquei o A, B e C. E aí eu clico com o botão direito e peço para ele desmarcar aqui. Eu desmarco e exibir objeto. Certo? Então veja que sumiram os pontos, tá ok? E agora eu vou fechar essa janela de álgebra que eu não preciso. E aí eu vou pedir para deixar o rastro desse ponto, tá ok? Então aqui, habilitar rastro. Ok? Bem, aí quando a gente faz isso, eu posso aqui movimentar aquele ponto A inicial, entendeu? E vai deixando aqui o rastro, certo? Então aqui a gente consegue ver o gráfico da função f de x, visualizar, né, o gráfico da função f de x igual a x, certo? Tá? Aqui a gente poderia fazer algumas alterações, eu poderia, por exemplo, mudar a função. Eu coloquei f de x igual a x, né? Se eu quisesse colocar assim, ó, f de x igual a x mais 1, desce um enter aqui, tá? Então agora vamos ver o rastro, tá? O que ele vai deixar aqui, certo? Ó, então aqui eu fiz o gráfico agora de f de x igual a x mais 1 e gerou essa reta aqui, tá ok? Então veja, se eu quisesse desabilitar a função rastro, ou eu quisesse apagar esse anterior aqui, eu também posso movimentar assim, que aí ele some, tá ok? Eu posso novamente voltar aqui no rastro, tá? Eu consigo visualizar o gráfico. Então essa aqui é uma forma de você fazer o gráfico de uma função, usando aquela ideia de associar um par ordenado a um ponto do plano, tá ok? No próximo vídeo, a gente vai ver uma outra forma de se explorar gráfico de função, ok?